Se você pudesse perguntar para qualquer fã de Fórmula 1, ou até mesmo para qualquer piloto experiente, sobre quais são os circuitos favoritos deles, você provavelmente vai ouvir o nome de Suzuka ali no meio, com certeza. O circuito que atualmente cedia o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 é uma das pistas mais memoráveis que a categoria possui no calendário. Mas você conhece a história de como essa pista surgiu e do porquê ela ser tão amada pelos fãs do automobilismo? É isso que você verá hoje, no primeiro episódio das Pistas Lendárias, sobre o famoso circuito de Suzuka. E bom, se você gosta da qualidade do meu conteúdo, deixe o seu like e também se inscreva no canal para me ajudar a continuar trazendo essa série de vídeos aqui pro canal, beleza? A história começa em 1960, com um sujeito chamado Soichiro Honda, o mesmo que fundou uma das montadoras mais famosas do mundo, que hoje carrega seu nome. Naquela época, a Honda já participava de eventos de automobilismo desde a década de 50. Porém, ela percebeu que circuitos de corrida eram excelentes para testar e promover sua marca ao redor do mundo. Entretanto, a Honda percebeu que o Japão não possuía muitos lugares asfaltados que pudessem servir de pistas de testes e muito menos para corridas, é claro. Foi então que a Honda teve a ideia de construir seu próprio circuito, e para isso ela comprou um terreno que estava ocupado por uma enorme plantação de arroz e em seguida pediu para um holandês chamado John Hugelholtz para desenhar o traçado da pista. Ele, inclusive, a título de curiosidade, também desenhou o circuito de Zandvoort, que hoje cedia o Grande Prêmio da Holanda. O desenho da pista era bastante peculiar para a época, porque a ideia inicial era o projetista fazer o circuito em zigue-zague, com ele se cruzando 3 vezes. Porém, devido às elevações do circuito e da própria plantação de arroz, ela saiu de 3 para somente um cruzamento que o circuito possui. E foi assim que surgiu o famoso conceito do circuito em formato de 8, com as costas da reta passando sobre a parte da frente por meio de um viaduto. E com esse conceito em mãos, a Honda colocou a mão na massa e o circuito de Suzuka foi finalmente inaugurado no dia 20 de setembro de 1962, e já tendo seu primeiro grande prêmio oficial para carros esportivos, que aconteceu em 1963 e foi vencido pelo piloto Peter Warr em uma Lotus 23B. Já nos anos seguintes, na década de 70, Suzuka começou a sediar diversos outros eventos de peso na época, como as corridas da Fórmula 2 e também o principal de eventos de endurance de motos no Japão, a Suzuka 8 Hours. E percebendo o grande sucesso que a pista vinha se tornando nas categorias menores, aliado com a passagem bastante curta do Japão na Fórmula 1 com o circuito de Fuji em 1976 e 77, a Honda começou a planejar sua chegada na maior categoria de automobilismo do mundo. Mas para isso, Suzuka foi obrigado a passar por algumas reformas e mudanças em seu traçado para poder receber as corridas de Fórmula 1, instalando barreiras de proteção, centros médicos, a adição de uma chicane na última curva e o aumento nas áreas de escape em alguns setores do circuito. Feito tudo isso, em 1987, Suzuka foi aprovada para fazer parte do calendário da Fórmula 1, e geralmente sendo a penúltima etapa do campeonato. E é por esse motivo que Suzuka já foi palco de diversas decisões de títulos mundiais, algumas ficando bastante famosas por sinal. Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost, Mika Häkkinen, Damon Hill, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, todos conquistaram ao menos um título na carreira em Suzuka. E até mesmo Max Verstappen poderá ser bicampeão do mundo nesse final de semana em Suzuka. Atualmente, Suzuka possui um tamanho de 5,8 km de extensão, divididos em 18 curvas e com apenas uma zona para o uso do DRS. Ela possui cerca de 40 metros de elevação em todo o circuito e seu tempo recorde foi cravado por Lewis Hamilton em 2019 com um tempo de 1 minuto
30 segundos e 983 milésimos. Suzuka possui diversas marcas registradas, como a famosa sequência de curvas em S no primeiro setor, sendo essa uma das partes mais desafiadoras do circuito. E em seguida nós temos a curva do Lomb, onde os pilotos passam por ela com o pé cravado no acelerador. Um pouco mais à frente, depois de passar pelo viaduto, o piloto chega na curva fechada da Hairpin, obrigando os pilotos a voltarem para as primeiras marchas para conseguirem fazer a curva. E em seguida o piloto segue pela curva Spoon, engatado na quarta marcha, depois ele segue pela reta que se liga ao viaduto, e é aí que ele encontra a temida curva 130R, onde os pilotos passam a mais de 300 km por hora, sem sequer pisar no freio nem voltar a marcha. É um ponto bastante complicado e você tem que ter muita coragem para tentar uma ultrapassagem ali. E por fim os pilotos passam pela chicane da curva Cássio para enfim completar a volta do circuito de Suzuka. Então, meus amigos, Suzuka é bastante técnico e bem desafiador, porque caso você cometa algum erro em algum ponto do circuito, é capaz de comprometer completamente a sua volta. E para vocês fica aí umas curiosidades bacanas sobre o circuito de Suzuka. Michael Schumacher venceu 6 vezes em Suzuka, se tornando o maior vencedor da história do circuito, sendo que a vitória dele em 2000 acabou com o jejum da Ferrari de mais de 20 anos sem conquistar um título mundial na Fórmula 1. Suzuka já foi palco de 12 títulos mundiais, as mais famosas delas sendo 87, quando Nigel Mansell bateu no início da prova e deu o título para Nelson Piquet, em 88 com Ayrton Senna, em 89, naquela que se tornou uma das corridas mais polêmicas de todos os tempos e que resultou no título para Alain Prost, em 90, quando os dois colidiram novamente, mas que dessa vez o título foi parar nas mãos de Ayrton Senna, e em 91, em que Nigel Mansell, em uma disputa acirrada com Ayrton Senna, acabou perdendo o controle de sua Williams e abandonou a corrida, resultado que deu o terceiro título mundial para Senna. Devido à data e o local onde o circuito está localizado, Suzuka costuma lidar com tufões, e isso já atrapalhou diversas corridas da Fórmula 1, como em 94, onde a corrida teve 2 largadas devido ao mau tempo. As sessões de classificação em 2004 e 2010 também foram atrapalhadas, e também na corrida de 2014, que tem uma curiosidade não muito agradável, mas que é necessário falar aqui. Vocês sabiam que Suzuka foi o palco da última morte que aconteceu na Fórmula 1? Aconteceu em 2014, enquanto o circuito era atingido por aquele tufão, e o piloto Adrian Sutil da equipe Sauber escapou da pista na curva do Lomb e bateu na barreira de pneus. A direção de prova acionou as bandeiras amarelas e um trator foi colocado ali para remover o carro de Sutil. Porém, enquanto isso acontecia, Jules Bianchi da equipe Marussia perdeu o controle de seu carro no mesmo ponto que Sutil escapou momentos antes e acertou em cheio o trator que removeu o carro da Sauber. O piloto levou uma pancada equivalente a 258 G de força em sua cabeça. Ele permaneceu em coma por vários meses, até que em julho de 2015, Jules Bianchi não resistiu e acabou falecendo. Essa tinha sido a primeira vez desde 1994 que uma tragédia não acontecia na Fórmula 1. Por isso que novas medidas de segurança foram estudadas e que hoje podemos ver elas nos carros atualmente na Fórmula 1, como a introdução do halo que protege o piloto de uma colisão direta e também o Virtual Safety Car, que foi introduzido para os pilotos respeitarem um delta de velocidade sob o regime de bandeira amarela. Mas e vocês, pessoal? Vocês gostam do circuito de Suzuka? Coloque aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? E se você gostou dessa nova série de vídeos, apoie o canal deixando o seu like aqui embaixo e também se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, porque teremos a análise do Grande Prêmio do Japão nesse fim de semana. Eu sei que eu fiquei devendo o GP de Singapura para vocês, mas esse fim de semana eu estarei de volta com as análises de corridas, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!